Olá, meu irmão. Ei, minha irmã. Chegamos ao 34º domingo. No próximo já estaremos no Advento, um novo ano litúrgico. Esta conclusão do ciclo do tempo comum é com a solenidade, festa de Jesus Cristo, o Rei do Universo. É a conclusão de um ano litúrgico. Não é o ano civil, não é o calendário civil. Mas cada ano faz nos lembrar a efemeridade da vida. Ela passa tudo. Os sucessos, conquistas, triunfos, passa tudo. Vai ficar o quê? O evangelho de hoje é para isso. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Vamos lá, pois. É um texto, é a última palavra de Jesus antes de começar a paixão. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o rei: Em verdade eu vos digo, cada vez que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado pelo diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes. Estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso e não te socorremos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras duras estas,
mas são palavras de salvação. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Este versículo, ou melhor, esse texto, 25, 31 a 46, encerra toda a atividade pública de Jesus. O seu ministério público, desculpe-me. No versículo seguinte, já em Jerusalém, começa a conspiração contra Jesus e ele será preso. E conhecemos o desdobramento restante. O evangelista colocou como último ensinamento do Senhor estes versículos. Últimas palavras do Mestre que está a ensinar aos seus discípulos. E está em Jerusalém. Esse é o terceiro domingo de textos do Senhor em Jerusalém, dirigidos aos seus discípulos, para ensiná-los para o qual será o desdobramento final da vida e da existência de cada um. Vamos lá? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele. A mentalidade judaica tinha sempre no horizonte a vinda do Filho do Homem. Nós, cristãos, falamos do retorno de Jesus, mas nunca nos evangelhos encontramos retorno. Ele nunca deixou a história e a humanidade, porém virá, e quando vier, será para julgar e eliminar da história tudo o que houver de injustiça e de erro e fazer valer a plenitude prometida àqueles a quem foi destinado ter Deus por Rei, ou aqueles a quem aceitaram ter Deus por Rei, reino de Deus, reino dos céus. E então separará ovelhas, algumas traduções dizem cabritos, aqui os bodes. Vinde benditos os justos. Os justos dirão: quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, doente, preso, e te atendemos? Curioso, eles são justos, não porque cumprem todas as observâncias e todas as regras. Justo é aquele que tem compaixão com o fraco. E isso decide a sorte espiritual de cada discípulo. Compaixão com o fraco. Todas as vezes que fizerdes isso, os pequeninos, nos evangelhos, não é o insignificante, mas é aquele que precisa mais de Deus. E a solidariedade humana é a linguagem humana, a transparência humana dos encantos de Deus pelos necessitados de sua proximidade. Não se trata apenas de pequeninos no sentido social, embora a linguagem aqui, pobre, fome, sede, forasteiro, doente, preso, nem fala dos motivos pelos quais foi preso. Não se trata aqui de ser bom com os bons, de ser bom por pura gratuidade. É um tipo de bondade marcada por um senso de fraternidade. A dor do outro dói em mim. A indiferença nem fala aqui de injusto, não fala de maldade,
daqueles que não participarão da festa definitiva no reino dos céus. Não diz que eram maus, não aponta para gestos de violência, de descumprimento de regras, de desatenção com certas normas sagradas, mas a frieza ante a dor do fraco entorpece e embrutece o coração humano. Já o Papa Francisco, ao referir-se à cultura do descarte, também fez reflexão nesta linha. Ou seja, depois de toda a vida vivida, talvez com todos os sucessos e triunfos, de que modo isso vai me ajudar a manter-me próximo de Deus? Se é que ajuda. Portanto, o que pretende o evangelista do seu leitor? Que tenha diante dos olhos a dor dos sofridos, porque isso torna-se promessa de eternidade junto de Deus, ou de eternidade marcada por danação, por tropeço ou por trevas. Aqui fala de trevas. Fogo eterno, que fala aqui, nós associamos com o inferno. Essa palavra nunca aparece nos evangelhos. O fogo consome, esvazia. Tudo o que ele queimar se torna cinzas, um vazio absoluto de qualquer significação. Não se trata, pois, de um fogo que queima e causa sofrimento pura e simplesmente, e que um sofrimento infernal. Não é isso que aponta, mas está apontando para uma vida absolutamente, uma eternidade vazia de encantos, de amor, de quaisquer experiências de gratuidade, sem amar a ninguém e ser odiado por todos. Isto é um grande inferno. A eternidade e o sentido pleno da vida, isso é multiplicar o amor que faz da vida uma plenitude tal que só Deus pode nos proporcionar. Então, está na hora de aceitar o convite que vem do alto. Façam suas apostas. Então, meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante, desse domingo, solenidade litúrgica de Cristo Rei do Universo. Esta festa litúrgica, solenidade, se eu não erro, é lá pelos anos 1925, algo semelhante. Pio IX, a Primeira Guerra Mundial havia sido encerrada há alguns anos, mas já começavam as novas tensões de falsos reinos e falsos reis e falsos poderosos, que quando se puseram em ato, entraram numa segunda guerra. Conhecemos os estragos, os danos e o sofrimento causado. E então, o Papa propôs, como o Rei do Universo, apenas um, Jesus Cristo. Vamos lá, ponhamos-nos numa posição que favoreça
a intimidade e o cultivo interior. É a primeira parte, é a composição do lugar interior, assim chamado. Recolhamo-nos, olhos fechados. Vamos tentar aqui colocar-nos numa condição de autocentralidade, voltarmos-nos para nós mesmos, não por egoísmo, não por autorreferencialidade, para preparar-nos para a oração. Silêncio, pois, e tente acompanhar a respiração, o ar, que passa pelas suas vias aéreas, pelas minhas, e chega aos pulmões. Que seja tudo feito com muita observação, como se estivesse quase a ter o controle sobre esse movimento do ar, também movimento de vida. O ar é gratuito, também Deus é gratuito. O ar infla os pulmões, mas é a gratuidade que vai ao mais profundo de nós mesmos. Também o Espírito de Deus quer fazer parte, e tente aqui imaginar a força do Espírito de Deus a mover seu coração, a mover sua inteligência, a inspirar sua reflexão, a envolver todo o seu silêncio. E agora vamos sim pedir que o Espírito de Deus, como o ar, penetre nos meus pulmões, nos nossos pulmões, que o Espírito de Deus chegue à nossa mente, nossa inteligência, nossa sensibilidade, nossa capacidade de sentir e de amar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, agora vamos imaginar as cenas. Jesus está lá nas vizinhanças do templo. É a semana da Páscoa. Será celebrada a Páscoa na sexta-feira daquela semana, no Shabat, no sábado. E naquela semana, Jesus está em Jerusalém, está lá no templo, no pórtico do templo. É muita gente que chega, é muita gente que sai. Tente imaginar um lugar assim. Muita gente que compra, que vende. Sacerdotes, levitas, movimento, agitação. Tudo em torno ao templo. Parece que Deus é o centro de tudo. Mas dias antes o Senhor fizera a purificação do templo, porque aquilo era puro comércio. E Jesus está com os discípulos em algum lugar separado, mas contemplando todo aquele movimento, aquele mare magno. E o Senhor está a falar. Vamos imaginar o Senhor a dizer aos discípulos, aglomerados em torno a Ele, o reino dos céus, quando se manifestar, quando vier o Filho do Homem, como vai ser? Podemos até observar o Senhor que olha para os discípulos,
Alguns deles até, quem sabe, cocem a barba, entreolham-se, quando vier o Filho do Homem com os seus anjos. Aqueles discípulos eram um assunto corrente naquele tempo. Será que o Messias? Será que chegou? Será um reino esplendoroso? E o Senhor a falar, quando vier. Cabritos separados das ovelhas. E para uns, vinde benditos de meu Pai. Para outros, afastai-vos de mim. Aqueles discípulos se inquietam porque de um lado vem o templo e sua majestosa grandeza. E estão a observar que tudo aquilo, por mais maravilhoso que possa ser, também passará. Ou o modo de Deus se deixar encontrar não está lá na grandeza do templo, com a suntuosidade e pompas dos sacrifícios, mas é a aproximação a quem tem fome. E o Senhor está a dizer, tive fome, tive sede, fui doente, fui preso, fui nu, era forasteiro, todas expressões da impotência humana. E viestes até lá. Nem fala o Senhor de problemas solucionados. Não viestes resolver os meus problemas, viestes ver-me, viestes visitar-me, viestes me acolher. Então, meu irmão, minha irmã, vamos a um novo passo. Agora eu estou lá. Faço parte daquele grupo em torno ao Senhor. Contemplo o caráter majestoso, a majestosidade, a grandeza, o triunfo, o esplendor daquela edificação enorme, com toda a movimentação, inclusive financeira, que lá existe. Estou lá, olho para aquilo, olho para o Senhor e ouço. Tive fome, tive sede, fui preso, fui doente. E o Senhor olha para mim e está a repetir. Tive fome, tive sede. Ele olha para mim e eu vou lembrar de quem? Quando ele me diz, tive fome. De quem vou recordar quando ele diz, tive sede? Quem aflora a minha memória quando ele diz, nu, doente? Talvez eu não lembre de ninguém. Então a dor dos outros não fez parte dos meus dias. E ele está a me olhar. E talvez esteja a dizer, ele continua, olha para mim, tive fome, tive sede. Não viestes me ver. E agora um novo passo. O Senhor está lá no templo, mas não é preciso ir ao centro dos sacrifícios, ao lugar mais sagrado daquele espaço. Talvez ele esteja a me perguntar sobre pobres que eu não conheço. Talvez ele esteja a me lembrar de um lugar, de um caso, de uma situação de pessoas sofridas para quem ou acerca de quem eu não tive ainda tempo de ir até lá. É bem possível que ele me recorde que em determinado lugar ou situação há quem esteja a derramar lágrimas e eu poderia só ouvir. Mas eu tenho que ir até lá.
eu tenho que sair de mim. E o Senhor me olha e está a me recordar. Não é o templo e sua grandeza que salvaguarda-nos para a eternidade, mas é a proximidade com quem está sofrendo. Talvez ele até pergunte: conhece alguém? É hora de eu lhe dizer e dizer ao Senhor o que eu vou fazer, dado que conheço quem está a precisar de mim. Agora é a hora da minha oração. O que falarei ao meu Senhor? É hora de eu responder.